Sejam bem-vindos ao Ouvir, Crer e Obedecer. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre Jesus chamando Deus de Pai. Para nós é muito fácil de assimilar essa ideia. Deus é Pai, Deus é meu Pai, eu sou filhinha querida, a menina dos olhos de Deus. Mas naquele contexto de Jesus foi algo inovador e revolucionário. Por quê? Vamos entender. Coloca o cinto aí, aperta e vamos nessa. Naquele contexto, quando Jesus ele ensinou a oração do Pai Nosso, que é um modelo, assim como João ensinou para os seus discípulos uma oração, os discípulos de Jesus também solicitaram a ele que ensinasse um modelo de oração, como orar. E ele ensinou a oração, começando chamando Deus de Pai. Como assim? Era algo muito inovador e revolucionário para a época. Por quê? Porque a visão dos judeus para com Deus era reverente, era algo mais distante. Eles viam Deus como transcendente, com muita santidade e majestade, mas não conseguiam enxergar essa outra faceta, essa outra face de Deus que é Pai e relacional. Então Jesus veio apresentar isso para eles. Imagina só a cara de espanto e de surpresa deles. Chamar Deus de Pai. Sim, Jesus ele ensina a chamar Deus de Pai. Por quê? Porque ele estava mostrando que Deus ele busca relacionamento íntimo e pessoal com as pessoas. E Deus também ele é amor. Estava apresentando uma outra face que estava oculta até aquele momento. E algo também inovador é falar nosso, Pai Nosso. Por quê? Porque Deus queria se revelar para o gentio. Sim, eles se espantavam quando Jesus se assentava com publicanos e pecadores. Deus veio para todos. Ele também apresentou a mensagem para samaritano, para gentio. Então, Deus, ele é acessível a todos. Olha que revolucionário. Ele é Pai e é para todos. E outra coisa interessante que tem divergência com nossos dias é em relação ao pão. Antigamente, as pessoas recebiam por dia trabalhado, né, um denário. Jesus estava ensinando o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A não se preocupar com o pão de amanhã. Mas hoje a gente vive num contexto tão diferente que a gente recebe mensalmente, não diariamente. Então a gente sempre quer pensar a longo prazo e nunca pensamos no dia de hoje. Viver o dia de hoje, desfrutar o dia de hoje. E é isso que Jesus estava ensinando. Dai-nos hoje o pão. Não fica ansioso pelo pão de amanhã. E eu confesso, gente, que eu penso muito a longo prazo, a me organizar a longo prazo, no amanhã, e não desfrutar e ter gratidão no pão de hoje. E outra coisa, não é só o pão físico que nós temos que buscar, mas é o pão diário espiritual, que é a palavra. Não se esqueça de se alimentar do pão da vida, que é Jesus, através da palavra. Outro conceito revolucionário de Jesus foi ele falar: arrependei-vos, todos devem se arrepender. Porque imagina só, pessoas que iam na sinagoga, que iam no templo, que ofereciam sacrifício a Deus, guardavam o sábado, davam dízimo. Imagina essas pessoas que cumpriam a lei rigorosamente e Jesus vem e fala: todos devem se arrepender. Imagina só. Isso é um conceito revolucionário que ele implementou. Todos devem se arrepender. E ele contou uma parábola, que é a parábola da figueira que não dava frutos. O dono, né, o agricultor, ele é muito compassivo, paciente, longânimo. Ele deu 1 ano para que aquela figueira desse fruto, ou seja, Deus é paciente. E ele espera, ele aguarda ansiosamente para que nós produzamos frutos.
Gálatas 5 fala dos frutos, que é a paciência, é o amor, é o domínio próprio, é a alegria. É isso que Ele espera de nós. São obras de justiça. E sim, saiba que a paciência e a graça dele tem limite. Então vamos nos atentar a isso. O texto fala que os judeus perguntaram sobre alguns galileus que morreram porque Pilatos matou lá no templo de Jerusalém. Eles estavam insinuando que esses galileus tinham pecado, por isso que eles foram submetidos a uma tragédia. Mas não, Jesus veio, refutou essa teoria, essa ideia e falou, todos devem se arrepender. E tragédia não está relacionada apenas a pecado. Tanto bons quanto ruins podem experimentar serem submetidos a tragédias. Vamos falar um pouquinho sobre Jeremias, sobre José, que primeiro ele foi jogado num poço, foi vendido como escravo, assediado e foi para a prisão de forma errônea, equivocada. Tudo isso aí são tragédias, mas que ele não plantou, ele não pecou. E a gente pode mencionar também o próprio Jesus, que ele não plantou as tragédias que ele viveu, né? Mas foi necessário que ele passasse por essas situações e experiências, né, para cumprir o propósito dele. E é isso que Jesus ensina. Ele fala, todos devem se arrepender. Agora imagina a mentalidade deles, todos? Mas eu guardo sábado, mas eu dou dízimo, mas eu sou circuncidado. Então não é só cumprir por cumprir algo externo, mas Jesus ele nos convida a uma transformação interna, um novo nascimento, fruto do Espírito. Amor, paciência, paz, alegria. Jesus, ele nos convida a uma revolução. Até hoje, ele quer revolucionar as nossas vidas e espero que seu coração esteja aberto, que haja essa revolução, essa transformação. Para concluir, Jesus, ele nos convida ao arrependimento. Deus, ele quer relacionamento. Ele quer que nós o vejamos também como um pai amoroso. Olha, muitas vezes Deus ele vai permitir que nós passemos pelas águas, mas lá ele está conosco. Deus ele vai permitir que nós passemos pelo fogo, mas ele não vai nos consumir. Ou seja, os 3 amigos de Daniel, eles não foram isentos, não foram livrados de passar pelo fogo, mas no fogo. Então sim, eles foram jogados na fornalha, mas dentro da fornalha eles não foram consumidos. Então é assim conosco também. Vamos passar muitas dificuldades, mas na dificuldade nós vamos ser livrados. Mas então eu quero te deixar essa reflexão, que haja arrependimento, que haja mudança de mente e atitude, que venhamos ver Deus como Pai. E outra coisa, para nossa geração não tem dificuldade de ver Deus como Pai. Mas outra coisa que é mais importante do que isso, nós achamos, o nosso conceito de pai hoje é o pai que dá tudo que o filho quer. É o pai que faz todas as vontades do filho. Mas esse conceito, influenciado por nossa cultura, não é verídico, não é verdade. Um pai de amor, ele disciplina, ele repreende e ele sabe sim dar, conceder presentes e coisas aos filhos, mas no tempo certo e segundo a necessidade de cada um, e segundo o propósito o qual ele estabeleceu. Então, se esse vídeo te edificou, que você venha curtir, até mesmo porque quando você curte, mais vídeos parecidos com este, vão aparecer para você. E que você compartilhe com pessoas que você ame.